Bom, é o seguinte, eu volto a falar com o Nader Khalil, que tem mais informações sobre a morte da Fabiola. Fabiola, a líder comunitária da Caximba, que foi executada na ONG que ela comandava. Isso foi no mês de abril. Nader tem mais informações. O suspeito está preso, né, Nader? Exatamente, um trabalho aí que envolveu uma investigação de quase 5 meses, Jason, e que levou a polícia a colocar atrás das grades um homem com 2 mandados de prisão, ele que é foragido do sistema penitenciário, mas já nós vamos falar mais desse homem e da possível ligação desse homem com a morte da Fabiola do Rocio. Mas afinal, muita gente pode não se lembrar quem era a Fabiola do Rocio, como tudo aconteceu. A gente vai contar agora para você como essa jovem, uma mulher que se doava para ajudar famílias pobres, famílias que necessitavam de um prato de comida, de um alimento, através de uma comida, vamos chamar assim, comunitária, onde alimentos eram doados por empresas, eles transformavam esses alimentos em marmitas para que famílias pobres, crianças, pudessem se alimentar aqui na comunidade do Caximba. E não são poucas as famílias que dependiam do trabalho dessa mulher. Vamos dar uma olhada. 28 de abril de 2021. Fabiola do Rocio Rebouças, de 42 anos, é executada com 5 tiros na cabeça. As investigações revelaram que a líder comunitária estava na cozinha do projeto social que ela comandava na ocupação 29 de outubro, na região da Caximba. Foi quando o atirador chegou de moto e descarregou a arma. Vestido todo de preto, uma pessoa que, de acordo com o relato de moradores aqui do local, seria uma pessoa manca, entrou com um capacete preto. Na hora, ele mandou que algumas mulheres saíssem daqui, chegou inclusive a agredir uma delas. Uma outra senhora idosa que aqui estava mandou para o banheiro, junto com as crianças. Foi direto na Fabiola, sem falar nada, e atirou. Fabiola era conhecida pela distribuição de alimentos a quem não tinha o que botar na mesa. Por isso, o choque foi tão grande. O medo, porém, falava mais alto que a revolta. Depois do barulho estridente dos disparos, foi o silêncio que imperou entre os moradores. O povo tem medo, sim, de morrer, de falar as coisas, as verdades, né? Fabiola tinha um histórico no crime. Os registros da polícia apontam passagens por furto, receptação e dirigir sem habilitação. Mas as investigações não levavam a um acerto de contas com o passado. Pelo contrário, a possível motivação para o assassinato estaria no presente, em questões envolvendo moradias. As informações eram sempre escassas, mas Fabiola não teria impedido ações de reintegração de posse na região. Fabiola, junto com outros membros de uma organização a qual ela faz parte, estariam favoráveis aos trabalhos desenvolvidos aqui pela Prefeitura de Curitiba. Inclusive até com a derrubada de alguns barracos construídos em área de preservação. O pano de fundo desse homicídio versa justamente sobre essa alteração, dessa alteração da configuração do bairro, porque pessoas perderam barracos e podem não ter ficado satisfeitas com isso. Várias suspeitas foram levantadas sobre os possíveis mandantes, pessoas e organizações que eram contra o posicionamento de Fabiola. Menos de 4 meses depois do crime, a polícia chega oficialmente ao primeiro suspeito. Pode ser o primeiro fio para desenrolar uma trama marcada por mistérios e violência. A Fabiola, ela cuidava desse menininho que eu estava junto com ela a hora que ela foi assassinada, e esse outro menininho estavam junto, ali de mão com ela, tudo mais, entendeu? Então ela era uma pessoa que era amada pelo povo, pelas crianças aqui. Quero ver as crianças correr, ter parque para brincar, se divertir. Pois é, e a polícia agora, depois de, deixa eu ver, abril, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses, né, doutora Camila? Depois de 4 meses, a polícia consegue chegar aí ao primeiro suspeito. Boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, aqui no Balanço Geral, doutora Camila Seconello, delegada de polícia. Doutora, como é que a polícia chegou a esse suspeito? Bom, boa tarde, Jason, boa tarde, doutora Márcia, pessoal do Balanço Geral. Digamos que esse suspeito é um velho conhecido da polícia, né? Então, ele já estava sendo procurado pela polícia há muito tempo. Nós temos um histórico aí de procura do Alexandro há bastante tempo. Segundo as investigações, né, o que foi apurado até agora no inquérito, a vítima, a Fabiola, ela era uma das líderes comunitárias ali do Caximba. A prefeitura começou a fazer um projeto de urbanização ali no local, porque temos muitas residências ilegais ali, né, que não estão adequadas.
Quando a prefeitura chega no Caximba e começa a procurar informações sobre essas residências, sobre os dados dessa residência, segundo as investigações, a Fabíola é a pessoa que fornece ajuda à prefeitura e luta também pela reurbanização do local. E isso acaba afetando algumas pessoas que não querem ser encontradas nessas residências, que não querem fornecer dados de onde elas moram ali no Caximba. Pessoas ligadas ao crime, pessoas ligadas a facções ao tráfico criminosas. E facções criminosas. E isso, então, uma das linhas de investigação, a principal, é que isso acabou incomodando muita gente. Entre uma dessas pessoas incomodadas, né, seria esse rapaz suspeito, o Alexandro. O inquérito ainda não está concluído, nós precisamos de mais algumas informações, mas a linha mais forte de investigação é neste sentido. A gente ressalta que ali no Caximba nós temos muitas mortes que são vinculadas a organizações criminosas. Ou seja, esse rapaz ele era procurado há muito tempo por uma série de motivos. Ele foi suspeito de ter explodido a PEP naquela fuga de 2018. Ele é ligado a uma facção criminosa. A facção criminosa PCC. Ele é um dos líderes do PCC e um dos cabeças do PCC aqui no Paraná. Vários homicídios, execuções praticadas pelo PCC que tem o apoio desse rapaz, né, segundo as investigações que se fazia desde a época que eu estava lotada na DENARC. Ele presta o apoio para essas execuções e fornecia cativeiros para essas vítimas do PCC serem presas, torturadas e depois mortas. Então, essa prisão desse rapaz ela foi muito importante porque nós temos vários homicídios ali no Caximba que a gente vincula a organizações criminosas e vincula ao nome e à participação desse rapaz. Doutora Camila, pela sua explanação, né, ele tem uma forte influência nesse local, né, com um cargo de chefia, filiado a essa organização criminosa. E esses barracos que estariam sendo, essas residências, enfim, essas moradias que estariam sendo demolidas, seriam vinculadas especificamente a ele ou à organização criminosa? Exatamente. Segundo as investigações, né, o inquérito, eu ressalto que não está concluído, mas há uma linha de investigação que diz que sim. Não havia um interesse da organização criminosa nem dele em fornecer endereços das pessoas que residiam nesses barracos, nomes das pessoas que residiam nesses barracos, e esses barracos eles acabavam servindo ao crime e à organização criminosa PCC. Por isso, desinteresse de que a prefeitura entre nessa área e acabe mexendo naquilo que eles mantêm ali para praticar crimes como homicídios e tráfico de drogas. Agora, doutora, me parece que até a mãe desse suspeito, ela inclusive trabalhava também nessa área lá com a Fabíola, não? Exatamente. Isso ainda está em sigilo dentro do inquérito, né? Embora as duas fossem líderes comunitárias, algumas vezes surgia alguma divergência sobre como tocar as coisas ali dentro, né? Então, isso a gente pode colocar como um fator que pode ter desestabilizado ali a relação da vítima dentro da comunidade do Caximba. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui. O Alexandro, né? Ele estava foragido há 3 anos, tem uma extensa lista criminal aí com a prisão dele. Outros crimes podem também ser solucionados ali na região? Isso. Ou mesmo fora dali, né? Enfim. O Alexandro, como um dos líderes, né, dessa organização criminosa, ele tinha uma influência muito grande ali. A gente quer ressaltar para a população que muitas vezes a gente sabe o que um criminoso está fazendo, mas a gente precisa de elementos jurídicos para conseguir mais prisões numa condenação. A gente sabe do medo que a população tem em denunciar, né? Mas eu quero fazer o apelo aqui, ele já está preso com 2 mandados de prisão, a gente tenta angariar mais elementos para outros mandados de prisão, mas para isso a gente precisa da ajuda da comunidade. A gente pede que as pessoas confiem no trabalho da polícia, né? Foram vários anos, eu diria, procurando esse suspeito para fazer a prisão dele. Fizemos a prisão dele entre a DHPP e o COP, fez a prisão dele. E a gente precisa dessa confiança da população, que venha até a delegacia e fale os crimes que ele cometeu, ou se tiver receio, que denuncie no nosso Disque Denúncia, que é um Disque Denúncia anônimo, lá da Divisão de Homicídios, que é o 0800 643 1121. A gente sabe que tem mais crimes que ele pode estar envolvido como mandante, né, não necessariamente como executor. E quanto mais informação a gente tiver, mais tempo a gente consegue manter ele detido. Doutora, eu quero voltar a conversar com o Nader, que está lá na região da Caximba, porque é o seguinte,
a senhora falou sobre a importância das pessoas fazerem a denúncia. E logo depois do crime, a gente percebeu que havia ali um clima de silêncio. As pessoas tinham medo de falar, como eu mostrei aqui, inclusive, na história, no texto antes, recontando aí a história do crime da Fabiola. E eu quero saber do Nader agora, será que já dá para perceber aí um clima melhor na região da Caximba? O que você sentiu aí já nessa manhã que você esteve trabalhando por aí, Nader? Com certeza, Jason, mas muita gente foi pega de surpresa, porque a ação da polícia ela aconteceu de forma muito sigilosa. Tanto que muita gente aqui no Caximba não sabia da prisão ainda do Alessandro Fragoso. Mesmo considerado de alta periculosidade, foragido do sistema penitenciário, mandados de prisão expedidos por tráfico de drogas, aqui na comunidade ele era conhecido pela crueldade, por ser um homem sem piedade e, principalmente, aqueles que o desafiavam eram punidos com o rigor, não da lei, mas com o rigor da lei de talião, que a gente costuma chamar olho por olho, dente por dente. Ele costumava mandar matar. Por isso, não resta dúvida de que a prisão desse homem vai chover de ligações no 0800 643 1121. Porque agora a comunidade vai ter coragem para falar tudo que sabe. Nós vimos ali, quando a gente contou do que aconteceu na execução da Fabiola, e foi uma execução porque eles chegaram a mandar todos saírem ali da cozinha comunitária e que ela ficasse de joelhos, ou seja, ainda a humilharam para que ela fosse executada na frente de todos. E o assassino saiu tranquilamente caminhando no meio da rua, sobe na motocicleta e vai embora. Quem é esse assassino? Existem várias suspeitas levantadas porque ele é conhecido como Manquinho. A polícia chegou a prender um suspeito com esse mesmo apelido alguns meses atrás. Chegamos a falar aqui no Balanço Geral, mas não confirmou-se a identidade. Agora a identificação desse assassino, que agiu a mando, principalmente na suspeita levam aí ao Alessandro, podem ser identificados todos eles. É o primeiro fio que está sendo puxado com a prisão do Alessandro. E a polícia pode chegar a todos os outros envolvidos e principalmente na motivação desse crime, que a gente vai falar em uma outra reportagem ainda hoje no Balanço Geral. Mas quem é o homem que puxa o gatilho? Esse Manquinho também pode ser preso nas próximas horas, porque agora a comunidade vai criar coragem para denunciar todos eles. Afinal, as melhorias do bairro são significativas. Muita gente vai ter a sua própria casa, definitivamente sair de área de invasão, ter uma condição melhor para a família. E isso não era uma coisa que agradava a quem comandava o tráfico ali, principalmente o Alessandro, que servia aí para essa facção criminosa, comandando toda a área aqui no sul de Curitiba. Jason. Ok, Nader. Doutora Camila, como é que foi a prisão? Foi tranquila? Tentou reagir, fugir? Não? A polícia chegou, aceitou? Certo. É um trabalho de inteligência de vários meses já, né? Tentando capturar essa pessoa, esse foragido. A prisão foi realizada pela Divisão de Homicídios com o apoio do COP, né? Através de informações de inteligência, a gente descobriu onde ele estaria. Ele estaria num bar, numa festa ali no Caximba, no sábado. Então, as equipes, de forma bastante sigilosa e discreta, conseguiram entrar nessa festa, render as pessoas que estavam ali. O Alessandro tentou fugir, fugiu por outras casas, pulou janelas, mas, graças a Deus, foi capturado, né, pelas equipes do COP e da DHPP e levado para a Divisão de Homicídios, agora já foi transferido para o sistema penitenciário. A gente sabe que ele tem um histórico grande de fuga, né, já fugiu do presídio, né, e a gente... Mais uma vez, a gente aproveita essa oportunidade para apelar para a população, para que o que tiver de informações que denuncie. A gente precisa dessas informações para continuar mantendo ele na cadeia, né? Ele já vai ficar preso por esses 2 crimes que ele tem mandado em aberto, mandado de prisão, mas a gente precisa de mais elementos para que ele fique preso mais tempo por mais crimes. Doutora, então ele seria o mandante, é isso? E aí teria uma outra pessoa que teria atirado contra a Fabiola, é isso? Exatamente. A gente já pede se tem também... pistas de quem seria essa pessoa? Temos suspeita, sim, mas como eu havia falado, às vezes a gente precisa de algo a mais, um elemento a mais, para que o juiz entenda e decrete a prisão daquela determinada pessoa. Então, por isso que a gente depende exclusivamente da ajuda da população local. Nós vamos fazer a nossa parte, nós queremos que essas pessoas sejam presas e a gente pede mais denúncias para a gente conseguir encerrar esse inquérito de forma satisfatória. Vamos lá, 0800 é o telefone para você fazer a denúncia anônima. Anônima, gente. 0800 643 1121. 0800 643 1121.
Gente, é o seguinte, eu vou falar agora, vou voltar a falar com o nosso repórter Nader Khalil. O Nader tem mais informações pra gente sobre a morte da Fabiola, a líder comunitária da Caximba, que foi executada na ONG que ela comandava, ou em frente à ONG que ela comandava. Esse crime aconteceu em abril desse ano e a polícia chegou ao primeiro suspeito, né, Nader? Mais informações para mim. Exatamente, Gerson. Abrimos o programa falando sobre isso porque foi um crime que mexeu não só aqui com a comunidade do sul de Curitiba, mas com toda a região. Essa área da Caximba é uma área onde moram muitas famílias necessitadas, muita gente que trabalha com material reciclável, muita gente que vem morar aqui por não ter condições de morar em um local melhor, com mais saneamento, com estrutura. E muitas dessas famílias estavam em áreas de invasões. A Prefeitura de Curitiba conseguiu uma verba federal para reestruturar toda essa área, tirar essas famílias de locais inadequados, locais que são impróprios para moradia e principalmente áreas de preservação permanente, para colocá-los, relocá-los em áreas melhores. Nesse trabalho feito pela Prefeitura, muitos barracos acabaram sendo derrubados e a Fabiola apoiava essas ações da Prefeitura nessas áreas. Só que nessas áreas também haviam terrenos e barracos que eram dominados por uma facção criminosa. E um dos líderes dessa facção aqui no bairro teria ficado incomodado com as ações da Fabiola, apoiando os trabalhos da Prefeitura e na retirada desses barracos em locais onde o tráfico de droga imperava. O resultado disso é que a Fabiola pode ter sido assassinada a mando de um chefão do tráfico de drogas, que agora está atrás das grades. Mas afinal, quem é esse homem que já tem 2 mandados de prisão expedidos? Estava foragido do sistema penitenciário e agora voltou para trás das grades. É a reportagem que você confere agora. Ele é considerado o bandidão da Caximba, um criminoso foragido do sistema penitenciário há pelo menos 3 anos. Alessandro Machado Fragoso foi finalmente parar atrás das grades. Em uma operação dos policiais civis da capital, Alê, como é conhecido, foi encontrado em uma casa na região da Caximba e conduzido à delegacia de homicídios da capital. Mas por que a prisão do Alê veio parar aqui, na delegacia de homicídios da capital? É que ele é suspeito de envolvimento em um crime que há quase 5 meses desafiava a polícia. A morte de uma líder comunitária, assassinada com vários tiros e com requintes de crueldade. Fabiola do Rocio Rebouças, morta também no Caximba. Fabiola do Rocio foi executada dentro da cozinha comunitária em que trabalhava em plena luz do dia e na frente de várias testemunhas. No dia do crime, a polícia descobriu que o assassino chegou a mandar a mulher ficar de joelhos para ser morta. O que fizeram com ela foi muita crueldade, ela não merecia isso, não merecia. Ela só ajudava a população, tudo que ela mais queria, o sonho dela era a casinha para todo mundo, uma vida, uma moradia própria. A principal pergunta que desafiava os investigadores era: o que teria levado o assassino a matar uma mulher que se doava para arrecadar alimentos e distribuir marmitas para famílias pobres? Eu quero saber, né, quem foi que matou a Fabiola, porque a Fabiola não fazia mal para ninguém. A Fabiola, ela cuidava desse menininho que estava junto com ela a hora que ela foi assassinada, e esse outro menininho estavam juntos. Durante as investigações, descobriu-se que Fabiola, como líder comunitária, estava engajada em levar adiante um projeto de melhorias do bairro por parte da Prefeitura de Curitiba. Segundo as investigações, como Fabiola defendia as obras da Prefeitura, ela apoiava a derrubada de alguns barracos em áreas de preservação. E nessas invasões, haviam terrenos que eram vendidos e outros usados pelo tráfico de drogas. Como líder comunitária, ela era contrária a tudo isso e teria levado a polícia a alguns desses locais controlados por Alê. Isso teria motivado a execução. Alessandro Machado Fragoso vai permanecer preso à disposição da Justiça pelos 2 mandados em aberto por tráfico de drogas e por ser foragido do sistema penitenciário. Os policiais agora esperam que, com a prisão do acusado, que através dos crimes na Caximba causava medo na população, finalmente as testemunhas da morte da líder comunitária apareçam para denunciá-lo.
não só pela morte de Fabíola do Rocio, mas também por outros homicídios na região. Quero ver as crianças correr, ter parque para brincar, se divertir. É isso que eu sonho, dar uma vida melhor para os idosos, uma vida melhor para nós que estamos aqui todo dia dentro da comunidade. E o futuro, né? O futuro das crianças. Eu quero ver isso mudar aqui dentro. Jasson, e foi isso que ouvimos da comunidade aqui. Nós estamos exatamente na avenida principal que dá acesso às ruas adjacentes aqui do bairro Caximba. Todos os moradores que passaram aqui pela dia, obrigado por estar mostrando, é isso aí, tem que melhorar nosso bairro. A gente está se dando bem porque agora estamos tendo esgoto, saneamento e as coisas estão melhorando. Todos os moradores que passaram por a gente aqui, não tivemos nenhum morador que passou e reclamou do trabalho que está sendo feito ou até mesmo de estarmos mostrando a situação aqui no Caximba, porque eles sabem que esse trabalho pode melhorar a vida de muita gente. Só que tem um detalhe, tem muita gente com medo ali dentro também. Passamos agora há pouco nessa cozinha comunitária onde são distribuídos alimentos e marmitas. E o pessoal está com medo, Jasson, de que a prisão do Alessandro Fragoso possa trazer não só a violência aqui para dentro, mas também que eles possam aí aproveitar esse momento para invadir outras áreas, expulsar famílias e até mesmo atacar essa associação a qual a Fabíola fazia parte. Por isso que o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, da Guarda Civil continue aqui no bairro para evitar que a violência volte a imperar e para que a comunidade não tenha medo de denunciar, porque ainda falta encontrar aquele que puxou o gatilho, aquele que executou a Fabíola no meio de todo mundo. Se sabe que o apelido desse homem é conhecido como Manquinho, mas quem seria ele? A polícia espera prendê-lo e por isso depende da denúncia da comunidade aqui do Caximba. 0800 643 1121 é o Disque Denúncia da Delegacia de Homicídios da capital. E essas denúncias, todas elas, vão ser checadas, Jasson. A comunidade agora não precisa ter medo. O Alessandro Fragoso está atrás das grades e a polícia espera prender todos os envolvidos na morte da líder comunitária, a Fabíola do Rocio. O que acontece na Caximba? Acontece o seguinte, que o poder público ele entra para dominar, para organizar. E o que o crime, né? O que os criminosos querem? O que eles buscam? Manter a desorganização. Eles são organizados, entre eles, né? Facções e tal. Mas o que acontece? Eles querem que o poder público esteja longe, não tenha domínio sobre a área. E o que estava acontecendo na Caximba, né? O poder público estava organizando as coisas. E a Fabíola, ela era a favor dessa organização, ou seja, era a favor de levar dignidade para as pessoas que moram na Caximba. Ela já fazia um trabalho social importante e queria levar, através da Prefeitura Municipal de Curitiba, ajudava, inclusive, nesse processo de levar o quê? Dignidade para as pessoas que moram na Caximba. E os criminosos, eles não têm interesse nenhum, não é isso, doutora Márcia? Eles não têm interesse em ter um bairro bonito, uma vila bonita, organizada. Eles não têm interesse de que as pessoas daquele local se reconheçam como cidadão, né? Esse reconhecimento como cidadão, para eles não interessa. Eles não têm o interesse de que essas pessoas estejam próximas do poder público. Nós entendemos que a área sul de Curitiba cresceu muito nos últimos anos, né? E por isso o poder público estava dizendo, vamos começar a organizar, e com esta organização acabou ferindo o interesse dessas pessoas que precisam da desorganização, precisam desta situação mais à margem realmente do mundo, né? Essa coisa mais clandestina, eles precisam disso para manter o domínio e o poder. E não, o que tem que se fazer é que realmente o poder público dê as condições para que as pessoas de bem ocupem os espaços. E isso a bandidagem não gosta. Isso atrapalha um bocadinho os negocinhos deles, sabe? Verdade, nada. Mais alguma informação da Caximba, meu amigo? Então, e só para deixar claro, e em cima do que a doutora Márcia falou, é que esses criminosos, Jasson, eles tentavam fazer o papel do poder público, mas de forma inversa. Ao invés de dar uma condição digna para a comunidade, para as famílias, para as crianças aqui, imperava aqui o medo. E através do medo eles dominavam. Ao invés do domínio ser por parte do poder público, eram esses criminosos que faziam com que a população ficasse em silêncio e com medo.
E agora, com a prisão do Alessandro Fragoso, isso deve mudar, porque agora a comunidade vai ter coragem para falar, vai ter coragem para denunciar e, principalmente, para que a polícia possa desvendar de uma vez por todas todo esse mistério que envolve a morte da família do Rocio. Nessa comunidade aqui, o trabalho que a organização em que ela fazia parte, eles faziam arrecadando alimentos e distribuindo marmitas, era fundamental. E a morte dela colocou em risco esse projeto. Só que a Voni, como a gente conhece e que a gente já mostrou várias vezes ela aqui, continuou a desenvolver esse trabalho. Só que o pessoal se afastou das ações voltadas ao trabalho da prefeitura aqui no bairro. Esse trabalho não parou. Muitos barracos e áreas ainda precisam ser desapropriadas para que o poder público possa assumir. E são essas áreas que o tráfico de drogas estava imperando. Mas que a partir de agora, com a prisão e a divulgação da prisão do Alessandro, muita coisa pode mudar, Jasso. E a gente vai continuar acompanhando todas essas mudanças e melhorias aqui na região sul de Curitiba, na área do Cachimba. Legal, Nader. Obrigado pelas suas informações. Conversando com a gente ao vivo, Nader Kalil, direto ali da Cachimba, aqui região sul de Curitiba. A gente segue acompanhando, sim, todo esse caso e o desenrolar dessa história. Agora a falta e a expectativa agora de todos é que esse homem que deu o tiro, né, seja preso em breve. E acho que não vai demorar. Acho que não vai demorar.